Amém, queridos irmãos, chegamos ao sábado, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Falar Vivo de Deus. O título desta primeira semana, A Morte de Sara e o Casamento de Isaac. E o título do sábado, O Espírito está preparando a noiva de Cristo. O versículo, Efésios 5, 26, 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela riqueza da Tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo dispensar do Teu Espírito, nos entregando as Tuas riquezas, nos conduzindo nesse mundo tenebroso através da luz de Tua palavra. Queremos conservar, Senhor, até o fim o ouvir da fé, sermos lavados pela palavra até que seja produzida essa igreja gloriosa, a Tua esposa, santa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E é debaixo do lavar dessa água fresca, dessa água corrente, que nós estamos sendo santificados e preparados. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, te damos toda a glória e te pedimos que não cesse o teu falar até a tua volta. Pelo contrário, que o nosso coração seja um coração como uma boa terra que recebe a tua palavra, semente do reino, e produz frutos dignos do teu reino. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Então, no sábado e domingo, nós vamos finalizar o capítulo 24 de Gênesis. É um capítulo grande, então não dá para ler inteiro. Vamos tocar em alguns pontos, os pontos mais importantes. Mas você faça a leitura com calma, e aí você vai encontrar grandes riquezas neste capítulo, no alimento diário, na imersão do dia, da semana, enfim. Vamos despender tempo para essa palavra que, como nós vamos ver, tem nos santificado. Bom, nós já vimos o versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Aí versículo 2 diz: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Isso aqui, irmãos, é importante e tem um significado muito grande espiritualmente falando, não é mesmo? Então Abraão, ele vai fazer um pedido para o seu mais antigo servo da casa. Ele vai pedir para que esse mais antigo servo da casa, vocês vão ver o que significa isso, que ele vá até a parentela de Abraão para escolher ali uma mulher para Isaac. Ele não queria de forma alguma, ele fez o servo jurar que ele não ia tomar nenhuma mulher cananita ou cananeia para Isaac. Isso está no versículo 3. Primeiro ele fala: põe a mão por baixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. O que significa isso, irmãos? Por que Abraão tinha essa preocupação? Vamos ver primeiro isso, para depois entender o que é a simbologia, a tipologia do servo. Em Deuteronômio 7, a partir do versículo 1, nós vemos o Senhor dizendo, através de Moisés, para que o povo de Israel, quando entrasse na terra de Canaã, não contraísse matrimônio com os filhos dessas nações. Ele fala no versículo 3, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Por que, irmãos, o Senhor não queria que houvesse essa mistura? Versículo 4 explica: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Então, irmãos, a preocupação
de Abraão era que, veja como Abraão era um homem que andava com Deus, né? Isso aqui, que falou em Deuteronômio, isso foi anos, centenas de anos depois de Abraão. Mas esse era um sentimento de Deus. E como Abraão era alguém que andava com Deus e amava a Deus, ele conhecia o coração de Deus. Então, ele tinha essa preocupação, que ao tomar uma mulher cananeia, ou cananita, né, para Isaac, essa mulher desviasse o coração de Isaac para outros deuses. Isso você vê acontecendo com Salomão. De tantas mulheres Salomão teve, no final, o que a palavra diz? Que essas mulheres eram estrangeiras de todos os cantos da terra. No final, essas mulheres perverteram o coração de Salomão para que ele se voltasse para ídolos. E o que tipifica isso hoje? E que é, então, essa mulher cananeia? Nós precisamos, irmãos, sempre, principalmente os jovens, né, estão chegando numa idade para escolher a esposa, o marido, nós precisamos ter uma direção clara, né, na nossa mente. O nosso casamento, irmãos, não é para nossa própria satisfação, ele é para servir ao Senhor. Então, se você se casa com uma pessoa que não tem a mesma visão que você, fatalmente, irmãos, ou esse casamento vai cair por terra, vai haver separação, divórcio, ou essa pessoa vai desviar o seu coração das coisas de Deus para as coisas do mundo, ou sei lá, enfim. Então é preciso pesar isso quando um jovem vai escolher uma esposa ou um marido. Aqui no final, na página 19, o último parágrafo, fala exatamente disso. Fala, hoje o princípio permanece. Não se trata de julgar pessoas, mas de entender que o casamento não é apenas uma satisfação pessoal. Se entregamos nossa vida para fazer a vontade de Deus, nosso casamento também deve estar alinhado com essa vontade. O princípio é casar-se com alguém que não nos desvie o coração de servir ao Senhor, mas que nos auxilie no serviço a Deus. Assim como Eva foi edificada a partir de Adão para ser a sua auxiliadora, o casamento deve ser uma união para cumprir juntos a vontade de Deus. Então, irmãos, esse é o princípio. E isso estava no coração de Abraão. Ele sabia que Isaac, irmãos, seria uma pessoa importante para o cumprimento do propósito de Deus. E imagine, por exemplo, se no meio do caminho Isaac se desviasse. Então, ele faz o servo jurar que não iria para os cananeus, mas iria lá para a parentela de Abraão, e lá ele escolheria uma pessoa que tinha a mesma visão, né, de Abraão, como nós vemos durante esse capítulo que acontece com Rebeca. Agora, o que então significa esse servo mais velho? Aqui o texto bíblico ele faz questão de dizer que ele disse ao mais antigo servo da casa que governava tudo o que possuía. Nesse capítulo, irmãos, Abraão, Isaac e esse servo, eles têm uma figura, eles assumem uma figura importante, onde Abraão é o pai, Isaac o filho, não, Deus Pai, Isaac o filho, e esse servo representa o Espírito. Por quê? Porque é o Espírito, irmãos, o responsável por preparar a noiva para o casamento com o filho, a pedido do pai. Veja, essa é a linha da economia de Deus, do plano de Deus. Então, Rebeca representa a igreja, Isaac, Cristo, que vai desposar a igreja, o servo mais velho que a tudo governava, o Espírito Santo, e Abraão, que dá a ordem, representa Deus Pai. E essa ordem, irmãos, nós vemos na palavra de Deus, né? Nós vemos que, por exemplo, no começo, o Senhor queria restaurar essa terra que estava sem forma, vazia e cheia de trevas. O que nós vemos ali? Nós vemos o servo mais antigo pairando por sobre as águas. O que ele esperava? Ele esperava uma palavra. A hora que sai a palavra, irmãos, o Espírito age.
É o Espírito que faz a obra de Deus mediante a palavra de Deus. A gente vê isso em Zacarias 4, versículo 6. Lembra? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. É o Espírito que vai conduzir para a obra de Deus. E é o Espírito hoje, irmãos, que está preparando a noiva, como também através da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, aí entra o versículo que nós lemos. Ela está nos santificando. Eu acho que é melhor ler Efésios 5, 25, né? Efésios 5, 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas para quê? Só para redimir? Esse é um problema no cristianismo hoje. Os cristãos acham que Cristo se entregou só para a redenção. E lógico, a redenção é grande coisa, mas é excelso, mas não é o objetivo final. Aí o versículo 26 fala: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, nós não podemos nos casar assim que nós recebemos a redenção. Nós não estamos prontos para nos casar com Cristo, porque há muitos elementos do velho homem em nós. Então precisa haver um processo de santificação, de limpeza. E esse processo vai acontecer durante toda a nossa vida. E no final, quando o Senhor voltar, aqueles que receberam a palavra de uma maneira com o ouvir da fé, e essa palavra lavou o interior, transformando-os, esses vão poder entrar para as bodas do Cordeiro e desfrutar essa festa de casamento durante os 1000 anos. Aqueles que não estão prontos vão precisar desses 1000 anos para entrar na eternidade como a esposa de Cristo, a Nova Jerusalém. Então, essa santificação, irmãos, ela está acontecendo pela palavra. Agora, você percebe Paulo falando da lavagem de água da palavra, você consegue perceber que ele está falando sobre uma água corrente. Como quando você coloca algo para lavar, uma verdura, uma fruta, debaixo da torneira. Essa água não é uma água parada, contaminada, mas é uma água que flui como um rio de água viva do trono de Deus. Essa palavra que flui como um rio é que vai nos santificando e trazendo para nós os elementos de Deus. Ela vai tirando, é como acontece, por exemplo, com uma madeira que fica muito tempo recebendo a água de um rio. De tanto tempo, ela vai se tornando mais sólida, ela vai se tornando como uma pedra, ela vai petrificando. Porque de tanto ela receber aquela água, os minerais, a madeira vai sendo substituída. E a hora que você vê, não é mais uma madeira, é uma pedra. De tanto que ela recebeu aquela água, ela foi sendo lavada por anos e anos a fim. Assim também conosco, irmãos. Por isso que nós precisamos dessa água corrente que vem da palavra de Deus. Essa água, ela vai tirar a sujeira, ela vai tirar todos os elementos da madeira para nos transformar na pedra. E essa pedra é uma pedra preciosa. Então, essa visão, infelizmente, a cristandade não tem. Eles acham que essa santificação vem por eu ser uma pessoa melhor, ou por eu fazer mais jejum, ou por eu fazer mais obras de caridade, participar de... E não é isso. Depende de como o meu coração está recebendo essa palavra que sai do trono de Deus. Aqui no Alimento Diário, na página 18, terceiro parágrafo, fala: na igreja, graças a Deus, temos água corrente. A palavra vem como água viva que corre, lavando e removendo toda a sujeira. Ela remove não apenas pecados, mas toda a natureza não santa, a natureza do velho homem, da velha criação. A palavra nos lava e ainda deposita em nós a natureza santa de Deus. Assim, pouco a pouco, somos preparados como uma igreja gloriosa para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, irmãos, é muito importante a palavra que nós estamos recebendo para a santificação.
E quem está fazendo esse trabalho de santificação em nós através da palavra é o servo mais velho, o que governava tudo, é o Espírito Santo. Porque como nós vimos ontem, na sexta-feira, tudo que nós recebemos de Deus, irmãos, nós recebemos pelo Espírito Santo. É esse servo, você não sabia nada de Isaac, mas aí chega um servo cheio de riquezas e fala do Isaac para você. E aí você fica interessado. Você fala, não, com esse eu quero me casar. É a história do capítulo 24. E agora nós estamos sendo preparados, irmãos, para sermos vencedores. E sendo vencedores, então, participarmos das bodas do Cordeiro durante os 1000 anos do reino milenar. Isso é muito rico, né, irmãos, e muito encorajador. Por isso vamos continuar firmes, seguindo a palavra e permitindo que ela nos lave e tire toda a mácula, toda a ruga e coisa semelhante de nós, para cada vez mais nos transformar na igreja santa que o Senhor espera. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o Senhor.